Bom dia, meus pequenos, tudo bem? E aí, vamos finalizando mais uma semana com muita saúde, né? E sempre com a presença de Deus, certo? Tia Elba vai fazer a correção da atividade de geografia que eu passei ontem para vocês. Vamos lá. Peguem o livro, o lápis e a borracha e façam as correções, tá ok? Vamos lá. Tia Elba não conseguiu tirar foto do livro que tia pediu para vocês lerem a página 114, né? Então, para dar uma revisada, a última aula de geografia nós trabalhamos planta, a representação de um lugar, certo? A planta de uma casa, aí tem, no caso, e trabalhamos os pontos de vista daquele lugar, né? A planta é a representação de um lugar, certo? Quem vai ler para vocês aqui, primeiro você vai começar pelas maquetes. O que são maquetes? Tia, mas nós não havíamos estudado maquetes, mas na página 114 tem explicando, bem nítido, bem claro, a definição de maquete e a definição de planta. Então, vamos lá. Comparação de maquete e planta. As maquetes são representadas em miniaturas de pequenas áreas mostrando um conjunto de elementos. Então, nós temos aqui, nessa imagem B, não está muito nítida não, mas dá para vocês verem. Eu vou dar outro exemplo. Essa imagem aqui é a representação de uma maquete. Maquete é quando você pega miniaturas. Um exemplo, você quer fazer a maquete da sua casa ou a maquete do seu quarto. Então, você vai pegar ou um papelão para fazer a parte de baixo, a parte do piso, ou até mesmo um isopor. E depois você vai pegar objetos que representam a cama, o guarda-roupa. Então, maquete é quando eu pego miniaturas, quando eu pego elementos que possam representar esses objetos, certo? Eu pego outras coisas para representar esses objetos. Representar a cama, representar o quarto, os elementos que compõem o quarto, para representar os cômodos da casa. E a maquete eu posso ver os objetos das 3 dimensões, a largura, a altura e o comprimento, né? Deixa a tia mostrar outra foto para vocês. Não está aqui, não. A tia vai mostrar a foto porque essa aqui não está muito... Pronto. Então, nós temos... Não, não é aqui, não. A tia não colocou, não. Essa aqui é para depois. Depois que tia explicar aqui, aí vai para lá. Então, mas aí dá para entender, né? Maquete é quando eu pego um determinado lugar ou um determinado espaço ou até mesmo o cômodo da casa ou a minha escola, e eu faço a maquete, eu faço a representação daqueles objetos, né, em miniatura, onde eu posso ver a altura, né, a largura e o comprimento daquele objeto. Eu posso ver as 3 dimensões, tá certo? E planta é quando eu faço a representação de uma pequena área, de uma moradia, escolas, bairros. Quando eu represento, quando eu faço um desenho visto do ponto de vista vertical, certo? Vertical. Esse aqui é um ponto de vista vertical, visto de cima para baixo, certo? Quando eu pego um exemplo, eu posso pegar um brinquedo meu. Eu posso observá-lo ele de cima. Então, eu só vou desenhar a parte de cima. Então, é visão vertical. Então, a planta é a representação de qualquer lugar visto de cima. E a maquete é a representação de qualquer objeto, de qualquer lugar em miniatura, onde esses objetos estão em miniatura, certo? E eu posso ver tanto a altura, a largura, como o comprimento desses objetos. Entenderam? Vamos lá. Aí tem aqui, no livro de vocês, tem bem explicado também,
Aí tem maquete e planta. Representa uma área em tamanho reduzido. Então, tanto é a maquete como a planta. Os dois representam um lugar, representam uma área no tamanho pequeno. Representa a disposição dos elementos em uma área. Também. Representa a disposição onde é que está, no caso aqui, ó. Esse prédio aqui tem 2 prédios e uma casa. Então, aqui foi representado também os 2 prédios e uma casa, na sua posição, certo? Então, no caso aqui, eles estão na posição, do ponto de vista de tia, é a posição esquerda. Porém, estão no ponto de vista, se tia estivesse no local, estaria do lado direito. Representa a largura, comprimento e altura dos elementos. Qual é? Qual é o ponto? Qual é a representação que pode representar? Qual é o espaço? Qual é a área que pode representar as 3 dimensões? Largura, comprimento e altura. Vocês acham que é a maquete ou a planta? Muito bem. No caso, a maquete. A maquete, tanto tia pode ver a largura, certo? Tanto o comprimento, né? Largura, comprimento e a altura. Tia pode ver a altura desse prédio, tia pode ver se ele é alto, se ele é baixo, né? A largura, se ele é muito largo. Então, a maquete mostra isso. Representa na visão vertical elementos de uma pequena área. Qual é? Vocês acham que é a planta ou a maquete? Na visão vertical. Muito bem. É a planta. Parabéns. Possibilita a formação de vários pontos de vista. Qual é a área que eu posso ver vários pontos de vista? Tanto posso ver a ponto de vista de frente, como vertical, como frontal. Muito bem. A maquete. Na maquete eu posso ver vários pontos de vista. Eu posso ir para esse lado, posso ver essa parte, posso ver a parte de trás, posso ir para, no caso, olhar de cima. Então, a maquete mostra mais pontos de vista. Confecciona como desenho em uma forma de papel. Então, desenho, forma de papel. Então, eu utilizo o quê? A planta, não é isso? A planta não, deixa eu ver se é isso aqui. Não, é a planta mesmo, tá certo. É a planta. Então, eu posso pegar um papel e representar esse desenho, né, no papel. Então, no caso, é a planta da casa. A maquete não. A maquete eu preciso de objetos para construir. Vou precisar de uma caixinha de creme dental para fazer um prédio. Então, vou pegar outros elementos que tem as 3 dimensões para construir a maquete. Já a planta não. Um lápis e um papel eu consigo representar aquele espaço. Confecciona com materiais diversos. Então, eu preciso a maquete, eu preciso de vários materiais para confeccionar a maquete. Entenderam a diferença de planta e maquete? Certo, agora vamos lá. Tia respondeu aqui errado, mas eu vou ajeitar. Questão 1. Preencha cada quadradinho com a letra da representação correta. Então, nós temos aqui maquete. Qual a maquete? Então, no caso, a maquete é a letra A ou B? Muito bem, letra B. A tia colocou aqui errado, mas deixa a tia ajeitar. Colocar a letra B. Pronto. E apagar esse. E a planta é representada pela letra A. Agora eu preciso aumentar para vocês verem melhor, certo? Vou colocar aqui em tamanho maior. Pronto. Então, quem colocou B, maquete, e A, planta, acertou. Ok? A questão 2. A maquete e a planta acima representam uma área o quê? E aí? Esse desenho representa uma área rural, que é um sítio, ou urbana, que é a cidade? Representa campo ou cidade? Muito bem. Se tem prédios, trânsitos,
Estabelecimentos, então é a área urbana. Deixa eu ver se a tia consegue aqui colocar pelo menos um X assim para vocês. Consigo. Vou colocar vermelho. Não tá querendo ir vermelho, vou deixar isso aqui. Pronto, eu vou botar só um tracinho assim, mas vocês já vão saber que quem marcou a segunda opção acertou. Esse pontinho aqui. Que características representadas justificam sua resposta? Por que você diz que essa área aqui representa a zona urbana? O que é que tem que representa? Quais são os elementos? Muito bem, ó. Quantidade e concentração de construções, ruas e veículos na área representada. Então, tem ruas, veículos, poderia colocar prédios também, estabelecimentos, certo? Questão 3. Em qual das representações a altura dos elementos foi reproduzida? Então, a altura dos elementos. Então, vocês sabem que na planta não dá para colocar a altura, você vai desenhar no papel. Já na maquete, dá para você colocar mais ou menos a altura daquele prédio, se ele é muito alto, se ele é muito baixo, certo? Na maquete. Em qual representação foi reproduzida com traços e contorno dos elementos quando vistos de cima? Então, foi na planta, né? Contornos, aqui nós temos um quadrado, retângulo, certo? Então, a planta foi representada aquela área em um papel, com traços, né? Formas planas, quadrado, retângulo, círculo. Já a representação da maquete, você utiliza mais sólidos geométricos, né? Objetos que têm forma de um paralelepípedo, de um cubo, certo? Vamos agora à última questão. Questão 5. A foto da maquete foi reproduzida de qual ponto de vista? Então, a foto da maquete foi tirada do ponto de vista inclinado, certo? Aqui, ó, inclinado. Pronto, agora vamos lá. Nos pontos de vista, aí já ia ler na resposta, porque são 3 perguntas. Se você pudesse observá-la presencialmente, de quais outros pontos de vista você poderia vê-la? Então, se eu pegasse essa maquete aqui e eu fosse observá-la, eu poderia observá-la em 3 dimensões. Dimensões não, em 3 pontos de vista. No ponto de vista vertical, que é de cima para baixo. No ponto de vista frontal, que é só de frente. Eu vou ver mais a parte de frente daqueles elementos. E oblíqua. Oblíqua é quando eu posso ver tanto a parte de cima como a lateral, certo? Aí outra pergunta. Que detalhes poderiam ser vistos se eu pudesse ver nessas 3 dimensões? Os outros lados dos objetos, como bancos e veículos, e as laterais das construções. Então, se eu pudesse, na maquete, se eu tivesse essa maquete junto com tia, junto com vocês aí, né? Porque, se nós tivéssemos, infelizmente, devido a essa quarentena, nós não poderemos, no caso, não podemos fazer no momento esse projeto, mas nós deveríamos fazer uma maquete da escola. E nessa maquete da escola, nós poderíamos observar essa maquete em 3 pontos de vista. O vertical, que eu posso olhar de cima para baixo. O frontal, que é de frente, certo? Quando eu pego a maquete e olho só de frente. E a oblíqua, que é o ponto de vista em que eu posso ver tanto a parte de cima como as laterais, certo? Então, vamos lá. E eu queria mostrar para vocês aqui, que essa tarefa eu vou passar depois, em seguida. Mas para vocês perceberem que uma maquete, uma maquete ela pode ser vista de 3 pontos de vista diferentes. Eu vou mostrar para vocês esses pontos de vista e a diferença entre eles, né? Aqui nós temos uma casa, 3 árvores e um menino, certo? Então,
essa visão aqui essa visão que vocês estão observando, vocês acham que é a visão frontal? Frontal quer dizer de frente. Vocês estão vendo esse desenho de frente? Vertical, de cima para baixo? Ou a visão oblíqua, você está vendo tanto o teto da casa como a parte de frente ou a lateral? E aí? O que é que vocês acham? Muito bem. Essa aqui, minha gente, é uma visão frontal, porque tia tá vendo mais a parte de frente, né? Tia não tá vendo aqui. Tia tá vendo a parte de cima, porém na outra casa não está tão, tia não está vendo. Já a parte de frente, eu tô vendo a casa aqui, ó, na parte da frente, o menino também, as árvores. Então isso é uma visão frontal, certo? E essa visão aqui, vocês acham que é o quê? Olha, a tia tá vendo agora tanto o teto da casa, tanto a parte de cima das árvores, como a parte de frente também, ó. Certo? Então, vocês acham que é visão frontal, visão vertical ou visão oblíqua? Muito bem. Essa é uma visão oblíqua. Tanto eu vejo em cima, como as laterais, a frente, né? Tanto vejo de cima como de frente. E essa visão aqui? Que eu só vejo a parte de cima. Muito bem, é a visão vertical. Então, nós temos esse lugar aqui, essa paisagem, esse lugar ele pode ser visto de 3 formas diferentes. Tanto frontal, que é de frente, tanto oblíqua, que é tanto de frente como a parte de cima, ou vertical, certo? Pronto, minha gente. Esse aqui no caso aqui, é um desenho, né? Mas eu poderia fazer uma maquete também, representar esse menininho, pegar uma caixa de sapato, representar a casa, não é isso? Bom, terminamos por aqui. Tenham um bom fim de semana. Espero que vocês tenham aprendido, tirado as dúvidas um pouquinho. E às 2 horas, às 14 horas, teremos aula virtual. Não percam. É de suma importância, tá certo? Fiquem com Deus e até mais.